Depois de muito tempo sem postar, hoje eu vou falar sobre as sanções econômicas contra a Rússia. E já adianto, não são apenas os russos que estão sofrendo e vão sofrer com essas sanções. Há impactos para a Europa, inclusive para o resto do mundo, como para os brasileiros, para nós. Olá, meu nome é Bruno, eu sou economista e internacionalista. Eu fiquei um tempo sem poder gravar nada, muitos de vocês sabem que eu tenho outras atividades. Uma delas, eu sou doutorando em Relações Internacionais e algumas atividades relacionadas à tese e à escrita me tomaram bastante tempo e eu não pude me dedicar a fazer um bom roteiro e fazer toda a preparação para o vídeo e também o pós-vídeo, que é a edição de som. Tudo isso ficou bastante prejudicado e eu demorei quase um mês para voltar a gravar, mas estamos aqui para falar de um tema muito importante. Como que eu quero abordar esse tema? Eu vou falar um pouco sobre as sanções econômicas de uma maneira mais teórica, mas rapidamente, para depois eu falar sobre as implicações políticas para a Rússia, para a Europa, para o Brasil e para o mundo, e o que a gente pode esperar das sanções econômicas para o futuro, né, e se elas são realmente eficazes, e qual é a implicação geopolítica para a Rússia, para a China também, que é envolvida nessa questão de maneira indireta, mas também é envolvida, e especialmente o que representa as sanções econômicas, a eficácia dela ou não, para a liderança dos Estados Unidos no sistema internacional. As sanções econômicas elas são utilizadas para que um grupo de estados ou um estado possa impor a outro estado que não se adeque a normas internacionais ou a um comportamento esperado por uma comunidade de estados, né? Seria o sistema internacional como a gente conhece, causar a ele dano em valor ou problemas para que ele consiga certos bens ou que exporte bens, que seria o mesmo que falar em dano econômico. Isso pode ser feito para estados específicos ou para grupos de estados. No caso, a gente está falando da Rússia, que já vem sendo sancionado há bastante tempo, temporalmente, desde que a Rússia invadiu a Geórgia em 2008. A partir daí, várias sanções foram colocadas. As sanções elas foram se aprimorando, elas foram se avolumando. As sanções que foram colocadas em 2008 se somaram a outras formas de sanção que vieram a acontecer em 2014, com a anexação da Crimeia. E agora, dia 24 de fevereiro de 2022, que iniciou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a gente viu uma série de sanções novas acontecerem. A Rússia já vinha sendo sancionada antes disso, ela foi impedida de ir nos Jogos de Inverno, ela havia recebido sanções anteriormente à invasão, mas após a invasão, as sanções elas ganharam um outro perfil. Elas foram sanções focadas no sistema financeiro russo, mas sanções bastante intensas, foram atrás da Rússia e das suas lideranças políticas, as suas lideranças econômicas, né? O que no noticiário a gente vê que é chamado de oligarquia, ou os oligarcas russos, né? Mas que na verdade são ricos, né? São bilionários que são sancionados na esperança de que as sanções provoquem um efeito dentro do governo, do Putin ou na sociedade. E esse é um ponto também teórico e prático das sanções que vale a pena a gente falar sobre ele. As sanções elas têm por objetivo causar esse dano, como eu falei, em valor ou dano econômico, mas elas objetivam uma mudança de regime. Trocar a liderança política, fazer com que a liderança política mude de ideia. E as sanções econômicas elas são utilizadas há muito tempo, desde a Guerra do Peloponeso, passando pelo apartheid na África do Sul, no Irã, foi sancionado, e essa sanção do Irã, ela traz o elemento novo que eu estou apontando aqui, que aconteceu contra a Rússia, que é a sanção financeira mais pesada. O Irã foi retirado do SWIFT, que em tradução literal seria a Sociedade Internacional para Telecomunicação Interbancária. Basicamente, saindo do SWIFT, ou sendo impedido de usar o SWIFT, no mundo globalizado, como a gente vive, as empresas não conseguem transacionar valores, nem repatriar lucros ou fazer qualquer operação financeira, porque elas são impedidas de fazer envio de mensagem financeira e fazer com que os bancos de outros países se relacionem com os bancos do seu próprio país. Nessa toada de sanções econômicas contra a Rússia, por volta de 7 grandes bancos russos, né, ligados ao setor financeiro apenas, mas também ao setor petrolífero, as grandes holdings da Rússia, foram sancionadas. As empresas de energia foram sancionadas, a Gazprom, que é a mais famosa, mas tem outras também. A Europa sancionou, vários países sancionaram pessoas e importações da Rússia. A Rússia ela exporta terras raras, paládio, entre outros metais,
e isso foi impedido por alguns países, né, de importar. A Rússia também não pôde mais usufruir livremente do seu transporte logístico. O espaço aéreo também foi sancionado, foi bloqueado. Enfim, uma série de sanções, além das financeiras e para pessoas específicas, foram colocadas em curso com o objetivo claro de fazer com que a Rússia parasse a violência, a agressão que ela está ainda, né, fazendo contra a Ucrânia. De toda forma, o que vale aqui a gente destacar é que é diferente a gente pensar em sanções econômicas sem levar em conta o objetivo que elas têm e a eficiência delas, a eficácia. Nos termos que eu coloquei aqui, causar dano econômico, elas têm sido capazes de fazer isso, e elas causam realmente, né, se esse é o objetivo, causaram contra Cuba, contra Venezuela, causaram contra o Irã. O Irã ainda é um caso específico que ele é uma transição para o argumento que eu vou fazer para a Rússia, que já adianto, não causou o dano econômico que se esperava. Obviamente, houve problemas para a Rússia, e a Rússia ela tem que lidar com eles agora, durante a guerra, mas lá no Irã, as sanções econômicas elas tiveram um efeito grande em relação a dano econômico, porque a inflação no Irã aumentou bastante. O PIB do Irã foi bastante prejudicado, isso em 2012, né, quando o Irã se posicionou mais fortemente em relação ao seu programa nuclear, que já vem de anos anteriores. 2005 foi um ano importante para eles iniciarem essa empreitada de enriquecimento de urânio. Só que em 2012 aconteceu o bloco do Irã do SWIFT. Esse bloco foi uma cartada para impedir que o Irã negociasse o seu produto de maior expressão, que é o petróleo. Sem isso, é impossível de fazer vendas, né? Como é que funciona rapidamente aqui o mercado de petróleo? São negociados contratos, né, que são o spot, né, que eles são na hora, e os contratos futuros, que são pensando em uma produção que vai acontecer. Então já se faz um contrato para se negociar um preço, e daí o comprador vai e compra aquele produto, mas isso tudo é feito no mercado, né? E esses contratos, né, e essa negociação é feita em dólar, né? Porque a moeda internacional de referência, e é a moeda que a maioria dos bancos e dos países usam para fazer negócios em petróleo e fazer negociações em geral. Isso foi bastante complicado para o Irã e tomou um dano econômico bastante significativo, porém ele utilizou das suas ferramentas econômicas para transgredir ou para burlar esse bloco no SWIFT. Um deles foi fazer negociação em ouro, fazer em outras moedas, como o próprio yuan, né, o renminbi da China, procurar, obviamente, outros mercados para que o seu produto fosse exportado e o país não colapsasse. Na Rússia, não é diferente. Só que existe uma diferença entre Rússia e Irã. O Irã, claro, é um país importante, né? Um país muito relevante regionalmente, né, falando, mas a Rússia ela tem uma importância para a Europa e para a Eurásia que é definitiva. E daí, se a gente para pensar, as sanções econômicas, como eu falei, elas são para causar dano. Porém, um detalhe das sanções econômicas que tem que acontecer é que quem sanciona não pode ser mais danificado do que quem está sendo sancionado. Estados Unidos e Europa não podem ser mais prejudicados do que a própria Rússia. Em partes, isso está acontecendo agora. Se a gente pegar a inflação na Europa, a gente vai ver que o fator energia ele tem um impacto de praticamente 15%, 17% na inflação total. Os países agora vivem um surto inflacionário que chega na casa dos 6% se a gente pegar a área do euro e que saiu de um patamar de praticamente inflação negativa, inflação zero, e isso torna a convivência, a sociabilidade na Europa bastante complicada, bastante atravancada, muito em função dos preços de gás e hidrocarbonetos que se elevaram em grande medida com a guerra da Rússia contra a Ucrânia e as sanções econômicas impostas pela Europa. A Rússia sofre também com as sanções. A moeda da Rússia, o rublo, chegou a valer 150 rublos para $1 no início do conflito e veio baixou quase 80%, 90% desse valor, e hoje está a níveis parecidos com os pré-guerra que estavam na casa de 69, 70 rublos, né, unidades de rublos por dólar. Isso é também um resultado da movimentação russa para impedir que o dano fosse maior e que a Rússia se prejudicasse mais, apesar de todas as sanções, ter uma moeda que seja vítima de especulação e se desvalorize tanto, é um problema que pode perdurar muitos anos e botar em risco o país. E eles conseguiram se movimentar no sentido de impedir com que isso ocorresse. Uma das medidas foi firmar e consolidar uma parceria com a China. Países na sua lista de inimigos não teriam, né, suas compras de petróleo realizadas em dólar, né? E isso é uma questão até lógica, porque se a Rússia estava impedida de usar o SWIFT, ela não vai usar um sistema que é em dólar e ela não consegue repatriar esse dinheiro, né? Então eles obrigaram
uma lista de países a comprar o petróleo da Rússia, o gás, em rublos. E isso fez com que o aumento da procura pela moeda russa ocorresse e o preço da moeda também diminuísse em relação ao dólar. De toda forma, o mundo inteiro sofre com isso. A Rússia e a Ucrânia são players importantes na área de grãos, né? E grãos serve para tudo, além do petróleo que a gente estava falando. Milho, trigo, diversos tipos de grãos são importantes para ração e outros tipos de alimento que vão impactar em cadeias, como a cadeia da carne, e vão aumentar o preço do ovo, por exemplo. E no Brasil a gente sente isso também. A escalada inflacionária da guerra, ela se juntou a uma que já era existente, que era derivada da Covid, e vindo a guerra o cenário ficou muito pior. Hoje em dia o que a gente vive é uma escalada de commodities, a gente vê pelo Brasil, né, o que ocorre. A inflação para nós fez com que o Banco Central olhasse para as taxas de juros de uma perspectiva ferramental para combater a inflação. Aqui a inflação ela já se espalhou, não é apenas uma inflação de oferta, existe uma inflação implícita corrente, e o Banco Central é preocupado com isso. Já quando ele aumentou da última vez a taxa de juros para 1,75, existia uma previsão de que ela fosse só até 12, né, entre aspas, né, que ela fosse até 12, na casa dos 12,75%, 12,5%, e agora a gente já tem uma perspectiva que é realista, que ela pode chegar na casa dos 13,5%. E aquela época mesmo, quando houve o aumento de 11,75, eu já tinha me manifestado no sentido de achar que a gente poderia voltar aos patamares, né, de anos anteriores, onde estávamos na casa dos 14%. Hoje em dia é plenamente possível, né? A inflação é um fenômeno que ele está espalhado no mundo, né? Os Estados Unidos também está sofrendo bastante com isso. E o fato da guerra não ter terminado ainda, impacta negativamente. E aqui o desempenho econômico do Brasil também, apesar de nós não termos uma participação direta na guerra, a gente sofre, né? Os setores são impactados, né? Como de commodities. Por isso, e a gente vê o que está acontecendo com a Bolsa aqui, o fato de China e Rússia terem uma parceria e os investidores internacionais terem ficado com medo de continuar investindo lá, fez com que muito dinheiro viesse para cá. A gente viu o real saindo da casa dos 5,5 para hoje em dia estar na casa dos 4,6, 4,7. E isso é entrada de dinheiro de fora, apostando em setores como bancos, commodities, etc. Né? Mas isso é o Brasil, né? E a gente pode explorar isso em outro momento. Para a questão geopolítica, o que fica é a Rússia, ela tem uma carta na manga, a Europa não está confortável e não pode se dar ao luxo de impedir com que o gás russo que ele entre na Europa, porque não existe alternativa para ele. Não ter o gás russo significa, caso a alternativa exista, no médio prazo, até no curto prazo, que ela seja muito cara, mais cara do que já é. E os impactos sociais de inflação, né, porque a inflação vai aumentar, são muito grandes. Né? Países com inflação são países instáveis politicamente, e nesse momento é tudo que não precisa acontecer, e não é isso que os líderes europeus querem. Um exemplo disso foram as manifestações de alguns líderes, como o da Alemanha, que disse que não ia abrir mão do gás russo, né? Apesar de não reativar um gasoduto lá que foi construído há pouco, né? Que entra na Alemanha, que é o Nord Stream 2, ele vai continuar contando com a infraestrutura que existe já, não poderia se dar ao luxo de prescindir disso, né? Desse gás que vem da Rússia. E a Rússia também busca, né? Além dessas medidas que eu coloquei, parcerias com outros países, né? Países como Paquistão, Índia e a própria China, que não se manifestaram contra. A Rússia vê como possíveis aliados no sentido comercial, né, de adensar relações comerciais ou até relações monetárias. Haja vista a impossibilidade da Rússia contar com as suas reservas internacionais que foram bloqueadas, estavam na casa dos 600 bilhões de dólares, né, e ouro e todas e uma série de moedas. E pelo fato de não contar com essas reservas, é esperado que a Rússia e China e outros países, né, China principalmente, né, mas que Rússia, Índia, Paquistão, China, tentem se aproximar cada vez mais e acharem alternativas para o dólar, e a Rússia e a China têm uma relação que precisa ser olhada com um pouco mais de carinho, justamente porque são as duas potências junto com os Estados Unidos que mandam no cenário internacional por motivos talvez diferentes. A relação entre China e Rússia ela vai se adensar em vários segmentos, em segmentos inclusive que foram partes do bloqueio, né, e das sanções econômicas, como a questão relacionada à moeda e finanças.
vai para a área tecnológica, porque empresas como a Micron da Rússia foram sancionadas, empresas tecnológicas, né, e tecnologia também militar, fizeram parte do pacote de sanções econômicas agora derivados da invasão da Rússia contra a Ucrânia. E espera-se que nesses setores de ponta, em setores como do gás e petróleo, sejam adensadas entre China e Rússia, porque para a Europa isso vira um problema muito sério, precisar do gás russo para ter uma energia barata, né? Foi tomada uma decisão de talvez não acelerar tanto a mudança energética na Europa, prescindir de plantas nucleares, né, de termoelétricas movidas a energia nuclear. A Alemanha é um exemplo bastante importante disso, e contar com gás russo para fazer uma transição mais suave, né, e tranquilo. Só que agora isso se mostrou um erro, porque de certa forma a Europa está nas mãos da Rússia, e a Rússia vai utilizar de todas as armas que ela puder para proteger os seus interesses e fazer com que o gás também seja uma forma de os seus objetivos internacionais sejam alcançados. Bom, e em suma, o que dá para colocar aqui é que existe uma diferença muito grande entre sancionar Irã e sancionar a Rússia. A Rússia é uma grande potência. A Rússia tem uma interdependência econômica muito grande com o mundo, especialmente com a Europa. E na medida que as sanções são colocadas da Europa contra a Rússia, a Europa sente muito, e sente mais do que deveria, e isso não faz parte do pacote sanções eficazes e eficientes possuem. Logo, é muito complicado a gente pensar que existe um futuro em que a Europa e os Estados Unidos também não vão necessitar sentar na mesma mesa e conversar as questões que levaram à guerra, né? No outro vídeo, né, como eu já comentei, eu fiz uma explicação, uma discussão sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Um dos elementos era a expansão da OTAN, e isso vai estar na mesa de negociação com toda certeza. A relação sino-russa dentro nesse cenário novo, né, que é colocado aí do pós-guerra, vai se adensar cada vez mais. China e Rússia se movimentam contra as sanções econômicas, criando seus próprios sistemas de pagamentos internacionais. A Rússia criou o SPFS, né, em russo, que é a sigla, mas quer dizer que é o sistema de transferências bancárias internacionais, da mesma forma que a China criou o CIPS, que é o Cross Border Interbank Payment System. Os dois têm o mesmo objetivo, que é criar formas de fazer o dinheiro circular sem passar pelo SWIFT e sem passar pelo dólar, que são as ferramentas que os Estados Unidos têm utilizado para promover sanções econômicas e demonstrar o seu poder contra países que ele não considera que estão se comportando da maneira que ele acha adequado. O dólar, por outra perspectiva, continua sendo a reserva internacional. Os Estados Unidos ele tem capacidades muito grandes, né, em vários setores, e a moeda é uma expressão disso. Sendo assim, não é factível a gente pensar que vai haver uma transição monetária por agora, né? Isso é uma questão de médio prazo, longo prazo, provavelmente, mas isso não quer dizer que os países que viram as sanções econômicas acontecerem, que viram a Rússia sendo excluída do SWIFT e sendo também excluída do BIS, né, que eu acabei não falando porque é uma instituição que, apesar de importante, ela tem um outro papel. Ela faz é muito mais um think tank. Ela tem serviços de compensação bancária, mas eles não necessariamente são tão impactantes como o SWIFT é, porque o SWIFT é um serviço tecnológico de mensageria, né? Mas os países que viram o BIS e o SWIFT sendo utilizados como uma arma pelos Estados Unidos para bloquear a Rússia, vão pensar duas vezes antes de se entupirem de reservas internacionais em dólar. E os Estados Unidos ele ainda tem esse paradigma para lidar, que é usar a sua moeda, que é global, para fazer dela uma arma econômica, uma arma de poder contra estados que não são alinhados ou não estão se comportando da maneira como ele gostaria ou como um conjunto de países aliados aos Estados Unidos quer. Agora, no futuro a gente tem que esperar, né? O impacto na questão de inflação e o desempenho econômico mundial vai ser grande. No Brasil, a gente precisa ver o que vai desenrolar nessa questão de inflação, porque para o Brasil existe uma questão que também servir nesse cenário como o receptor de capital do mundo inteiro, porque o Brasil tem um mercado de capitais eficiente, tem normas internacionais que ele respeita bastante, e acaba que o desempenho do Brasil em setores como o agro, construção civil, né, e commodities em geral, na verdade, né, ele é bastante satisfatório. Até quando isso vai durar e qual o impacto disso a gente não sabe, mas
é esperado que o Brasil ainda vá, nesse período conturbado, receber muito dinheiro de fora e, obviamente, isso vai impactar a nossa economia. Bom, por hoje era isso. Quis aqui fazer um apanhado sobre a questão das sanções econômicas, tratar um pouquinho sobre esse tema que é complexo, mas, ao mesmo tempo, ele está aí na nossa cara, né, sendo debatido todos os dias e vale a pena a gente se instrumentalizar um pouco para saber quais são, o que está em jogo, né? Tanto para a Rússia quanto para a Europa, para os Estados Unidos. Como é que vai caminhar a relação entre China e Rússia, como que o crescimento mundial pode se comportar, a inflação mundial, que está sendo uma preocupação grande, como eu apontei aqui, e os impactos também para o Brasil, que obviamente vão acontecer na medida que acontece para o mundo inteiro. Né? Mas por hoje é só, e um grande abraço. Até mais.